Boa noite, professores. Sejam bem-vindos à nossa live sobre criar aulas acessíveis e inclusivas com IA, especialmente aqui, né, a TIT. Sejam muito bem-vindos. E eu já queria começar falando para vocês compartilharem essa live com outros colegas. Então, já copia o link e envia para os colegas que precisam estar aqui para aprender com a gente e também, né, ganhar um certificado que a gente vai disponibilizar para todos os professores que estão aqui participando, tá bom? Já comentem aqui de onde vocês estão, se vocês já usaram a TIT. Hoje a live vai ser assim incrível. Eu já queria começar parabenizando vocês por estarem aqui 8 horas da noite de uma quinta-feira se qualificando, aprendendo cada vez mais. Então, muito parabéns por estarem aqui, beleza? E assim, eu já queria começar também apresentando a convidada super especial que a gente tem hoje, que é a professora Lavínia, nossa líder em IA, professora também, cheia de experiência para compartilhar com a gente, que também, né, é uma das amantes da TIT, que usa bastante a plataforma e tem muito a compartilhar com a gente dos aprendizados dela. Vou chamar aqui a professora Lavínia para falar com a gente. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Conta um pouco sobre você, se apresente, a gente quer te conhecer. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, professores. Com certeza, futuros líderes em IA e, quem sabe, embaixadores da Teacher, porque essa é a proposta da Teacher, tornar professores embaixadores, líderes, engajados, para proporcionar uma sala de aula excelente para os nossos respectivos alunos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lavínia, estou caminhando nesse processo pedagógico, né? Estou aprendendo, me desenvolvendo enquanto professora, aprendendo muito com a Teacher de diversas formas e com todos os professores que estão juntamente conosco ali no nosso grupo. E com certeza essa noite não será diferente. Então, você que está aqui conosco, já comenta aí qual a disciplina que você leciona para que a gente possa começar esse bate-papo bem quentinho, com diversas disciplinas. Bom, eu tenho a minha primeira graduação em teologia e depois eu comecei a cursar licenciatura em pedagogia e licenciatura em sociologia. Então, eu estou nessa área de humanas que eu amo muito, mas eu sei que logo mais virá os professores da exata para defender com certeza a sua classe. Então, você que é de exatas, coloca aí no chat. Vamos aquecer essa noite. Olha aí, professora Rogéria, matemática. Nossa! E aí, Lindy, você, matemática, como é? Porque quando bota matemática, eu já fico assim. Eu também. Já tem bastante professor, tem professor de história também, língua portuguesa, tá com bastante matérias por aqui, né? Várias disciplinas, muito legal. Professora Lavínia, conta um pouco para a gente, um pouco sobre o que você pensa, né, sobre inteligência artificial na educação, como você enxerga, né, que muitos professores falam que pode substituir a gente, que pode ir assim, pode assado. Então, me conta um pouco sobre a sua perspectiva da inteligência artificial na educação. Bom, eu acredito que as metodologias ativas, né, ela é uma estratégia que nós, enquanto professores, podemos utilizar para colocar o aluno no centro ali do aprendizado, mas não é uma forma de substituição, porque cada professor é único. A ciência já declara isso, que nem gêmeos univitelinos têm o mesmo DNA. Imagine professores, nenhum de nós somos iguais, nem na didática, como nós acabamos de ver aqui, ó, a professora Cristiane, Sociologia e Ensino Religioso, se nós fôssemos dar aula em um mesmo âmbito escolar, a minha aula não seria igual a dela, nem a dela seria igual à minha, porque a proposta não é que sejamos iguais, mas sim que na nossa diferença cada um possa crescer, né, e aprender. Então, o âmbito escolar com inteligência artificial é uma forma de proporcionar estratégias mais assertivas com facilidade, porque quando você tem acesso à inteligência artificial que vai ali otimizar o tempo de algo que você demoraria muito tempo para construir, você está dando acesso a um novo caminho para todos. Porque com a Teacher mesmo, uma das ferramentas que eu gosto de utilizar é ideias criativas, né? Você pode clicar lá, ideias criativas,
e às vezes o professor ele não tem tantas ideias o tempo todo. Por mais que sejamos comparados a super-heróis, que em momento algum ficamos cansados e sobrecarregados, que isso não é uma verdade, mas Lindy pode compartilhar a tela para você ver que lá tem uma ferramenta chamada ideias criativas. E essa aí, ideias de atividades, tem ideias de atividade, tem outras também ferramentas sobre ideias que eu até coloquei aqui também para depois vocês olharem, porque são sugestões para que você, enquanto professor, possa se desenvolver, possa alcançar o seu objetivo naquele dia. E para que nós não venhamos nos sentir sobrecarregados ao ponto de achar que devemos cumprir uma meta, porque devemos seguir um padrão. E a inteligência artificial, ela contribui muito. A inteligência artificial contribui para que nós possamos avançar em recursos, em ideias e diversas outras possibilidades. Sobre a questão do professor ser substituído, isso nós sabemos que é impossível acontecer, porque existem funcionalidades que somente um professor pode auxiliar, intervir, mediar. Então, a inteligência artificial é como eu costumo dizer, um estagiário. Você contrata um estagiário para trabalhar ao seu favor. Obviamente que aquilo que a inteligência artificial está gerando não vai ser o Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, você vai pegar tudo e vai colocar. Não. Você vai pegar aquilo que a inteligência artificial gerou, você vai fazer uma análise com base naquilo que é realidade para a sua turma, e aí você vai trazer a aplicabilidade. Então, é importante que isso seja destacado, assim na questão da teacher, porque muitos professores têm dificuldade de utilizar a teacher porque diz que o professor não está mais fazendo o seu trabalho. Na verdade, não é isso. Nós estamos apenas aprimorando o nosso trabalho para chegarmos ao objetivo e entregar com satisfação, com responsabilidade, e para que o professor possa ter um tempo de descanso também, porque muitas das vezes o professor não tem esse tempo para descansar, porque acaba que todo o tempo que ele tem é para estar ali fazendo os trabalhos revisando os trabalhos da escola, corrigindo as provas. Então, isso demanda um tempo. E quando nós temos essa plataforma como a Teacher, que você também pode utilizar para corrigir, né, Lindy? Você pode utilizar para corrigir suas avaliações. Nossa, quem já usou aqui? Escreve aqui no chat. Quem já utilizou o sistema de correção de avaliações da Teacher? Pode colocar aí no chat. Você que já utilizou. É como se você estivesse otimizando o seu tempo, e se você ia corrigir em 5 horas, você consegue corrigir em 30 minutos. Então, assim, é uma oportunidade para todos nós, enquanto professores. Eu sei que tudo que é novo, ele acaba assustando. Às vezes, estamos acostumados a uma rotina, a uma forma, a um jeito, mas também é tempo do professor se aperfeiçoar e também conhecer novas ferramentas, porque eu acredito que existem professores aqui que já têm 20, 15, 30 anos de profissão, e você, com certeza, não é o mesmo professor do início da sua carreira, porque você se permitiu aprender, conhecer novas ferramentas e se desenvolver no seu âmbito educacional. E, com certeza, tudo isso, todo esse percurso fomentou para que você seja hoje o professor de excelência que você é. Então, acredito que a Teacher consegue proporcionar isso para os professores. Aí, como a professora Alexandra colocou, 23 anos de profissão. Obviamente, ela não é mais a mesma professora de quando ela iniciou na carreira. E eu acredito que a Teacher vem para isso, para sacudir um pouco o professor, para dizer, olha, professor, você pode ter ajuda, porque é algo que parece que é difícil para o professor dizer que precisa de ajuda. O professor, às vezes, não sabe.
Quem já viu aquele meme na internet que você escreve mansões com S, 2S, mansões, sonhos, aí você fica ali, professor esquece, professor erra. Isso faz parte do indivíduo. Então, ninguém aqui foi formado para ser perfeito, né? Sem nenhum defeito, sem nenhum erro. Nós não somos máquinas. Então, a inteligência artificial eu vejo como um suporte, como um estagiário. Diga que ela é sua estagiária. Vou consultar minha estagiária e, com certeza, nós vamos avançar nesse caminho. E a Teacher está aí para nos auxiliar. Amei esse conceito de estagiária, né? Porque a gente fala muito que ela é a melhor amiga do professor, mas também pode ser estagiária, sim. E por falar em estagiária, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre criar aulas acessíveis. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas de aulas acessíveis. E aí, depois aqui a gente volta com a professora Lavínia para ela poder opinar um pouco sobre isso, sobre as ferramentas que a gente mostrou. Vou compartilhar aqui a minha tela e já a professora Lavínia está de volta. Até daqui a pouco. Então, aqui na TIC, a professora Lavínia já deu um spoiler, já deu aqui um pouco do gostinho de como é que é corrigir coisas na TIC. Eu já vou aproveitar iniciando por esse processo de correção, porque alguns professores já ficaram na dúvida aqui no chat. Para você corrigir uma prova aqui na TIC, é muito simples. Você pode vir aqui em corrigir avaliações, ou pode vir aqui em criar mais com IA, correção automática e corrigir provas no papel. Tem esses dois caminhos. Nos dois, é só você enviar a imagem da sua prova, que, por exemplo, é a foto de um caderno de um aluno. Então, a gente vai clicar aqui em enviar para poder corrigir essa prova no papel e a TIC vai corrigir aqui. Essa prova ela foi discursiva, então ela consegue ler a resposta do aluno, consegue ler o enunciado e o professor tem todo o feedback, toda a correção. Então, essa aqui é a ferramenta de correção que a professora Lavínia citou quando ela estava aqui falando com a gente. E aqui eu também queria começar falando sobre ferramentas para criar aulas acessíveis e inclusivas com IA. O papel do professor, né, para criar essas aulas acessíveis, ele está muito ligado a entender as habilidades e necessidades de cada aluno, né, e da turma toda num conjunto, para poder aplicar e trabalhar essas habilidades, né, para que todos os alunos sejam incluídos aí, né, nessas atividades trabalhadas em sala de aula. E eu queria já começar falando de uma ferramenta aqui muito boa para aulas acessíveis, que é justamente o nome de Ideias de Aulas Acessíveis. Na tela inicial da TIC, você vai clicar aqui em Criar mais com IA e depois vai procurar aqui, deixa eu só voltar para o início. Na tela inicial da TIC, você vai clicar aqui em Criar mais com IA e depois vai procurar aqui acessibilidade, ou você também pode buscar aqui na ferramenta de busca. E aqui você vai encontrar essa ferramenta aqui de ideias para aulas acessíveis. Aqui você pode colocar o comando que você desejar para poder encontrar essas aulas que você deseja. Então, para ideias de aulas acessíveis, eu já deixei um comando aqui pronto para a gente conseguir gerar o assunto dessa aula. Vou colocar aqui no contexto que eu tenho alunos com deficiência visual e com TDAH, e vou colocar o assunto da aula de ciclo da água. A gente tem aqui o quinto ano pré-selecionado, porque já é uma coisa que está na característica do meu perfil, mas eu posso mudar aqui, se eu quiser, a escolaridade. Coloquei o assunto, o contexto, né, dos meus alunos, a escolaridade. É só apertar aqui em gerar, que a mágica vai acontecer e a Titi vai trazer aqui para a gente várias ideias para a gente trabalhar nessa aula e tornar ela mais interessante para esse aluno, né, de acordo com a habilidade que a gente quer reforçar nele. Então, a gente tem aqui, olha, ideias para essa aula ser acessível com materiais didáticos. Então, o que a gente pode mudar no material didático? Pode ter ali textos e recursos mais visuais. Então, como é que tem que ser esse texto? Como é que tem que ser a complexidade? O máximo aqui de 4 linhas. A apresentação oral que você vai falar. Então, aqui, olha, tem que ser uma linguagem simples e pausada, enfatizando as palavras-chave. Isso aqui é bem importante, né, para o aprendizado dos alunos, principalmente nessas características que eu trouxe aqui. Também tem a sugestão aqui de atividades interativas. Então, aqui tem atividade para os alunos simularem o ciclo da água usando recipientes transparentes, com água e gelo. Várias coisas, assim, bem práticas para os alunos. Além disso, também tem uma sugestão aqui de avaliação. Então, várias perguntas, exemplo de como pode deixar a pergunta objetiva. Aqui também tem sugestões para o ambiente da aula. Então, aqui você vai gerar o seu plano de aula na TIC lá no gerador do plano de aula e vai colocar aqui, vai incrementar essas ideias para suas aulas acessíveis nesse plano de aula que você gerou. Aqui tem diversas sugestões por aqui para você poder aplicar na TIC. E, além disso, a gente também tem outras ferramentas que podem te ajudar, professor. A gente também tem a ferramenta de avaliações adaptadas. Então, nessa ferramenta aqui na TIC, a gente vai clicar
mais uma vez em criar mais com IA, e aqui em acessibilidade ou buscando aqui nessa barra de busca. A gente clica em acessibilidade, avaliações adaptadas, e ela é no mesmo estilo dessa que eu mostrei para vocês, de ideias para aulas acessíveis. Você coloca aqui o contexto, vou colocar o mesmo contexto, escolaridade, e você coloca também, você pode colocar o assunto, se você quiser. O assunto é ciclo da água. Aperta aqui em gerar, que a Pitty vai trazer para a gente essas sugestões, né, de avaliações adaptadas. Então, tenho aqui mais uma vez a sugestão para o formato e para a apresentação dessa prova, a fonte, o tamanho dela, o espaçamento, as cores, como é que pode ser a estrutura dessas questões, a linguagem e tudo mais, os recursos visuais, o tempo aqui, o ambiente de prova, estratégia de avaliação, feedback, está tudo aqui descrito. Lindo, beleza. Está tudo descrito e agora eu quero gerar essa atividade de fato. Você pode copiar, né, os principais pontos aqui, principalmente nessa parte de formatação e estrutura das questões, e usar na ferramenta aqui que a gente tem na Pitty, quando você volta ali para a tela inicial e aperta em criar mais com IA e vem aqui em questões, essa ferramenta aqui de questões sobre um tema específico. Então, mais uma vez repetindo, a gente está explorando bastante aqui na parte da Pitty o criar mais com IA. E aqui a gente tem vários ícones que a gente pode escolher nessa barrinha. E nesse aqui eu escolhi questões. No começo a gente acessou esse de acessibilidade. Agora nesse aqui de questões, eu estou vindo nesse sobre questões sobre um tema específico. Quando a gente veio aqui em acessibilidade, eu entrei em avaliações adaptadas e gerei diversas instruções para as minhas avaliações futuras que eu for fazer. E quando a gente aperta aqui em questões, a gente vai usar essas instruções. Cliquei aqui em questões sobre um tema específico, abriu aqui, a gente pode colocar o contexto. Então, coloquei aqui o contexto que a Pitty sugeriu para a gente, a formatação, a estrutura das questões, e aqui no assunto eu vou colocar ciclo da água. Viu que está tudo complementar? A gente usou a ferramenta de avaliações adaptadas, gerou o contexto que a gente precisa e agora a gente está aplicando isso na prática. Ciclo da água, escolaridade, contexto, tudo aqui. Você pode escolher o número de questões, vou escolher aqui 5 e vou escolher questões discursivas. Apertei aqui em gerar e a gente vai criar aqui de acordo com o que foi solicitado. Aqui a gente solicitou que fossem questões com texto em caixa alta, solicitou que tivesse partes em negrito, e está tudo aqui conforme solicitado. Então, tem a parte em negrito, que é a parte que ia fazer para o aluno, tem a parte também em caixa alta, que é a questão em si. Você percebe que a questão está aqui reduzida, ela não é uma questão muito extensa, então, para o aluno que precisa, né, dessa questão mais resumida, já está interessante para ele, e você pode trabalhar com qualquer contexto por aqui que você tenha gerado nessa parte aqui de acessibilidade e avaliações adaptadas. Então, tudo aqui se complementa e se conecta na Pitty. Estou vendo que a gente já está aqui com várias dúvidas bem legais que a gente já vai responder. Então, já manda sua dúvida aqui no chat e não esquece de compartilhar essa live com outros professores para a gente aprender juntos, ok? Então, continuando aqui na Pitty, a gente falou já de algumas ferramentas. A gente falou sobre ideias para aulas acessíveis, mais uma vez, criar mais com IA logo no tab inicial. Aqui a gente procura nessa barrinha acessibilidade e a gente já acha ideias para aulas acessíveis e avaliações adaptadas, que foi o que a gente falou por aqui. Exploramos essas ferramentas, exploramos também aqui em questões sobre um tema específico, você pode trabalhar sobre um PDF, um site, um vídeo também, fazer a mesma lógica de botar as instruções. Eu usei essa específica aqui, mas voltando aqui para acessibilidade, a gente já explorou essas duas, e a gente também tem aqui essa aqui do PEN e PDI, que muitos professores entram na Pitty já com os olhinhos brilhando para conseguir utilizar essa ferramenta de PEN e PDI. E eu vou usar com vocês aqui na prática. Então, quando a gente coloca aqui, a gente tem que colocar a percepção sobre o aluno, né? O objetivo final desse plano e descrever. E aqui eu já deixei um textinho pronto para a gente aplicar, né? E testar essa ferramenta, como é que ela funciona. Coloquei aqui na percepção sobre o aluno, sobre uma aluna fictícia, coloquei aqui que ela tem autismo nível 2, coloquei aqui que ela sempre senta na mesa, quando alguém chega perto, ela gosta de ficar naquela mesa específica e não gosta que ninguém chegue perto, e descrevi um pouco sobre a percepção que o professor teve sobre essa aluna. E aqui no objetivo do plano,
nesse plano, né, do PI-PDI, eu coloquei um pouco da habilidade dessa aluna de desenhar, que ela tem muita facilidade com coisas visuais, então a gente quer que ela trabalhe mais essas habilidades e que ela aprenda mais baseada nessas habilidades dela. Então, já coloquei a percepção, já coloquei o objetivo final, agora eu vou apertar aqui em geral para a gente ver mais o que está acontecendo. E a CIT vai gerando aqui um material super completo com várias ações que a gente pode fazer. Então, tem aqui escola, tem família, tem sala de aula, e ela está ainda gerando aqui, ó, pronto, completou. A gente tem a esfera escolar, familiar, sala de aula, social, saúde, transição, e tem os responsáveis, né, professor, mãe, enfim, psicólogo, e aqui tem as ações. Então, olha, vai criar um projeto artístico, vai envolver os familiares, vai estabelecer uma rotina visual na sala de aula por conta da habilidade visual que eu mencionei. Tem a descrição de cada uma dessas ações. Beleza, como é que eu vou fazer lá na prática? Aqui já está um pouco mais aprofundado. E então a gente tem esse plano aqui que você pode, inclusive, pedir para a TIT escrever em prosa, né? Caso você precise revisar e enviar para a direção, alguma coisa assim. Então é só você pedir aqui, olha, escreva em prosa, que a TIT vai transformar esse texto num formato mais padronizado que você pode criar um documento, justificar e enviar ali formalmente por e-mail. Então é bem simples, porque aqui a gente pode ver que ela listou, botou em tabela, deixou bonitinho. Então, caso você esteja procurando algo mais formal, também dá para fazer aqui. Mas vocês perceberam que é super fácil? A gente pede aqui as informações, coloca a percepção do aluno do nosso jeito de falar mesmo, que a TIT vai adaptar para uma linguagem mais formal, coloca o objetivo final e a TIT gera essa parte. Se você quiser mais em prosa, é só pedir que a TIT também transcreve, né, para esse formato. E não tem mistério, é bem simples de utilizar essa ferramenta e facilita muito quando o professor precisa fazer muitas avaliações, muitas coisas assim em volume e assim precisa fazer entregar vários PDI para a diretoria e está muito na correria, mas já tem essas observações, tem que deixar bem formal. Então, isso facilita demais para os professores e até mesmo para poder ter ali ideias de abordagem com esses alunos, para poder ter uma aula ali mais acessível, né, mais inclusiva. E aqui a gente vai utilizar, agora vai explorar a ferramenta Instruções Claras. Quando a gente vem mais uma vez em criar mais com IA, a gente tem essa parte de instruções claras. A gente pode escrever aqui, como eu falei, tem essa barra de pesquisa e tem essas categorias. E aqui a gente tem a ferramenta de instruções claras, que é essa primeira aqui. E aqui você vai colocar a atividade que você quer passar e como você quer, né, dar essas instruções para os seus alunos. E eu já deixei aqui um textinho pronto descrevendo sobre os meus alunos. Então, como é que são os meus alunos? Quais são as necessidades deles? Eu tenho algum aluno com alguma deficiência? E eu tenho que dar uma instrução que seja clara para esse aluno também. Não basta só enviar um documento ali com textão, imprimir e dar para o aluno ler e entender a atividade. Não, eu quero dar uma instrução clara. Eu já botei aqui qual é a atividade, coloquei a descrição da minha turma e vou apertar aqui em geral para a gente ver como é que a TIT gera essas instruções. Então, a gente tem aqui, bem simples e objetivo, as instruções, seguindo aquela lógica que eu falei da caixa alta, das palavras em negrito. E aqui estão as instruções para você passar para os seus alunos. Você percebe que aqui a gente está pegando várias ferramentas diferentes que, no todo, vão tornar a sua aula mais acessível e mais inclusiva ali para os seus alunos. Então, a gente já explorou aqui a ferramenta de instruções claras, a gente explorou aqui também a ferramenta de acessibilidade, a gente explorou a ferramenta aqui de questões. Então, são diversas possibilidades que você pode trabalhar dentro de uma aula para você deixar ela assim mais acessível e mais inclusiva com o IA. E além disso, a gente tem mais ferramentas aqui na TIT, mas eu já quero que vocês deixem aqui nos comentários, me contem se vocês já exploraram essas ferramentas na TIT. Comentem aqui embaixo para a gente poder continuar. E lembrando de compartilhar também o link dessa live para outros professores continuarem aqui aprendendo com a gente. Beleza? Então vamos nessa. Outra ferramenta que a gente tem por aqui é a ferramenta de critérios de avaliação, porque muitas vezes o professor quer passar uma atividade para o aluno, e é uma atividade que geralmente, né, a gente tem aquela forma tradicional de avaliar, que é baseada ali naquela prova que o aluno faz e leva as notas. Só que tem alunos, né, principalmente pensando em aulas acessíveis e inclusivas, que não necessariamente tem aquela inteligência tradicional, né? Porque a gente tem diversas formas, diversas inteligências, e a gente precisa saber trabalhar isso em cada aluno, enxergar, né,
a inteligência que cada aluno tem ali mais em ênfase. E essa ferramenta de critérios de avaliação ela é muito boa, é muito importante por esse ponto de vista. Então, como é que a gente vai explorar essa ferramenta de critérios de avaliação? Mais uma vez, a gente vai vir aqui no queridinho Criar Mais com IA e vai procurar aqui a ferramenta de critérios de avaliação. Tem uma estrelinha, então é bem fácil de achar, olha, critérios de avaliação. E você pode favoritar também aqui na Teach, isso aqui é uma novidade. Quando você favorita, já vem aqui para cima, você pode favoritar todos que você mais utiliza, isso é bem legal. E aqui a gente vai utilizar a ferramenta de critérios de avaliação. Aqui a gente tem a questão ou a atividade que você vai utilizar, a escala da avaliação, aqui embaixo também tem algumas instruções adicionais. E aqui eu já vou colocar o que eu quero, né, nesse contexto da questão da atividade, mais uma vez, ciclo da água, coloquei as características dos alunos. E aqui, em escala de avaliação, você vai colocar quantos pontos valem cada critério. Eu coloquei que eu quero 3 critérios, valendo cada um ponto. E aqui você pode adicionar mais instruções, preencher com mais informações, mas essas duas são as principais. Apertei aqui em gerar, e aqui a gente vai trazer para a gente essa sugestão de critério que a gente pode trazer. Então, a gente tem clareza na apresentação, criatividade, conteúdo. Aqui, essa é uma atividade de cartaz sobre o ciclo da água. E aqui, a Pitty enfatizou a criatividade, por exemplo, porque aqui eu descrevi que eu tenho alunos com deficiência visual e com TDAH. Então, poxa, um aluno, às vezes o aluno tem uma deficiência visual e ele faz uma coisa super tátil ali para representar o ciclo da água. Pega o algodão para representar uma das fases, pega outro material para representar outra. Então, a criatividade também tem que ser avaliada aqui nesse projeto, né, nessa atividade que a gente está propondo. E não só a nota por si só, do final, né, de uma prova. Então, a gente tem a clareza na apresentação, como é que esse aluno vai expressar, né, aquilo que ele aprendeu, e o conteúdo em si do cartaz. Então, aqui a gente tem tudo aqui especificado para o aluno conseguir ter ali uma avaliação justa, de acordo com aquela inteligência que ele tem ali mais forte nele e com as habilidades que a gente trabalhou em sala de aula e está reforçando nos alunos, não só naquela avaliação tradicional. Então, isso aqui também é bem legal para você trabalhar nas suas aulas e deixar elas mais acessíveis e inclusivas para os seus alunos, né? Pensando na habilidade de cada um e não só no modelo tradicional de se avaliar. E a gente tem muito mais atividades para trabalhar aqui, muito mais ferramentas. Outra ferramenta que eu quero trabalhar com vocês aqui para ajudar nesse ponto de criar aulas acessíveis e inclusivas é a ferramenta de tornar relevante. Essa ferramenta a gente também encontra aqui em Criar Mais com IA, e a gente pode buscar por aqui manualmente, né, procurando, ou pode digitar lá em cima. Você tem essas duas possibilidades, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou digitar aqui, tornar, que aí a Pitty completa, né, com tornar relevante. Tem essa lâmpada aqui, tornar relevante. Aqui você vai inserir o assunto da sua aula e o interesse dos seus alunos. Isso é bem legal, porque nessa parte você descreve um pouco, não só dos interesses, mas também das habilidades. Coloquei aqui os interesses e vou colocar aqui o assunto. É uma aula expositiva aqui sobre o ciclo da água, e a gente tem alunos que eles têm uma habilidade muito boa aqui de memorização e uma habilidade auditiva muito boa também. E o interesse deles aqui é a música. Eles gostam de música, de instrumentos musicais. Eles não gostam que o professor fique ali muito tempo falando. Então, percebe que eu coloquei o interesse dos alunos, as habilidades, coisas que às vezes a gente não trabalha porque a gente não tem uma ferramenta ali que nos ajude a ter mais criatividade nesse sentido. Então, isso é muito interessante para a gente explorar os interesses dos alunos. Vou apertar aqui em gerar para mais para acontecer. A gente está criando para a gente aqui uma ideia para tornar a nossa aula expositiva sobre o ciclo da água relevante para os nossos alunos. Então, aqui, olha, a gente pode trabalhar músicas e canções, porque os nossos alunos, eles têm uma capacidade, uma habilidade auditiva muito legal, gostam de música. Então, tem muita coisa aqui de desafio de ditado, porque lembra que a gente falou da habilidade auditiva? Poxa, com ditado eles podem gravar mais. Jogo de repetição, porque aqui eu descrevi que eles gravam bastante quando a gente repete as coisas ali de forma, né, divertida. Então, tem teatro dos fantoches, desenho, criação, e tem várias ideias aqui muito ligadas com o que a gente trouxe
das habilidades dos alunos. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? E, aliás, eu digo mais, quando você vê uma dessas ideias, por exemplo, você quer criar uma música sobre o ciclo da água, pode usar melodias conhecidas, etc. Beleza, eu vou copiar isso aqui que a Titi falou pra gente e vou em outra ferramenta da Titi que vocês possivelmente já até conhecem. É a ferramenta de criar músicas. Então, a gente tem aqui músicas para engajar. Qual é o contexto? Eu quero criar essa canção, copiei e colei aquele texto mesmo que a Titi passou pra gente. E eu vou no Google, eu vou pesquisar a letra da música Só Fé, que ela tá muito em alta por aí. Vou pegar a letra dessa música. Estou pegando aqui para a gente poder trabalhar ela. E vou pedir para a Titi escrever uma paródia com essa letra. Pronto. Esqueci de colocar aqui o assunto. Ciclo da água. Pronto. Apertei aqui em gerar. E a Titi está criando o nosso refrão, o nosso verso, baseado no ciclo da água e baseado naquela habilidade que a gente queria trabalhar. Então, olha só que legal. A gente criou ali um tema relevante para os alunos, que é esse ponto da música, e agora a gente está fazendo a música de fato, com uma paródia de uma música que já existe, que os alunos conhecem, que está super em alta. Então, é muito interessante você saber trabalhar, né, com essas diversas ferramentas de uma só vez. Então, já vimos aqui diversas ferramentas, espero que vocês estejam gostando. Depois, se ficarem com dúvida, volta um pouquinho a live e apliquem, porque é isso aqui, gente, tá? Muita dica de ouro aqui para vocês. Então, vamos continuar. A gente já viu a ferramenta de tornar relevante, agora a gente vai ver a ferramenta de relatórios automáticos. A gente tem aqui na TIC, mais uma vez, em Criar Mais com IA, a ferramenta de relatórios. Você vai descer aqui embaixo e vai encontrar relatórios automáticos. E aqui você vai gerar, né, relatórios automáticos sobre o desempenho dos seus alunos, né? A evolução que você viu deles. Se no PDI a gente gerou ali um plano de ação com várias coisas que a gente pode fazer para ajudar o aluno, aqui a gente vai gerar uma descrição ali do desempenho do que a gente já viu sobre esse aluno, evoluindo, né? Então, nessa parte de relatórios, eu vou descrever aqui um exemplo para a gente. Coloquei aqui com as minhas palavras do aluno que evoluiu bastante desde o primeiro bimestre, a gente já está no quarto bimestre, então daqui a pouco muitos professores vão estar precisando entregar esses relatórios. Então, qual é a evolução que esse aluno teve? Ele tem algum ponto ali que ainda precisa melhorar? E aqui no destinatário eu vou colocar a direção da escola. Tudo completo, tudo gerado, vou apertar aqui em gerar e a gente vai trazer para a gente esse relatório com a descrição de desempenho e com a conclusão. E traz aqui também algumas recomendações. Isso aqui você pode facilmente pegar, revisar, porque como a professora Lavínia falou, isso aqui é o nosso estagiário, não é para a gente simplesmente pegar e usar cegamente. A gente pode pegar, revisar, ver se está de acordo e pode mandar ali por e-mail para a direção da escola para fazer essa entrega de relatórios. E como eu falei, se você quiser que a gente escreva em prosa, é só pedir aqui embaixo que a Titi vai transcrever esse e-mail, em vez de deixar nesses tópicos, ela vai fazer um texto que você pode também justificar, colocar num documento e deixar ali salvo, registrado esse documento para enviar mais uma vez para a direção da escola. Então tá aqui, tá em prosa, é só você apertar aqui em copiar, ou você pode também salvar, né, dentro de uma aula. E aqui a gente já explorou diversas ferramentas para trabalhar uma aula mais acessível. Vocês percebem que não tem só um caminho para isso, existem vários caminhos, porque uma aula, ela não é só o plano de aula, ela não é só a prova, só a avaliação. Tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração que vocês sabem, né? Vocês são professores experientes que ouvem os alunos e entendem que cada aluno tem a sua habilidade, a sua necessidade. E aqui, para a gente fechar, eu queria saber o que vocês acharam. E agora a gente vai voltar aqui também com a professora Lavínia para saber um pouco da opinião dela, o que ela achou dessas ferramentas, o que ela enxerga, né, sobre utilizar essas ferramentas na sala de aula, de trabalhar bem as habilidades dos alunos. Conta um pouco para a gente, professora Lavínia. Bom, eu super amei, né? Eu amo todas as ferramentas que a Teacher proporciona para o professor. Então, assim, eu sou suspeita para falar. E eu percebi também que muitas pessoas colocaram aqui show, muito bom, amei. Pessoas perguntaram se vai ficar gravada a live também, para poder depois assistir novamente.
Mas eu quero trazer um ponto imprescindível, como o Lindy falou, sobre a questão que eu disse de ser estagiário. A teacher é sua estagiária. Então, você é o especialista no assunto. A teacher vai estar te auxiliando, te dando suporte. Inclusive, eu acho algo magnífico que a teacher colocou no rodapé de cada atividade que você vai gerar. Por exemplo, Lindy, você pode colocar, criar com IA e colocar para questões sobre um vídeo. Tem a opção aí, questões sobre um vídeo. É essa aí. Essa ferramenta eu super amo. Como que ela funciona? Você vai pegar um link lá de uma videoaula, ou de um filme, ou de um roteiro, ou de alguma sistematização que você assistiu, de alguém que falou algo muito importante. E você vai copiar o link do YouTube e vai colocar ali, ó, link de vídeos. Aí você vai colocar. Nisso, você vai, depois que colocou o link, você vai ter a opção aí de escolher a escolaridade. Então, qual é o ensino que você está dando para os seus alunos? É quinto ano? É quarto? Terceiro? Aí você escolhe. Se você quiser, você pode adicionar o número de questões, o tipo de questões, se ela vai ser... Coloca aí uma quantidade, e aí depois você vai escolher se ela vai ser discursiva, objetiva, e depois você pode colocar também de forma opcional o foco. Só que logo aqui embaixo, Lindy, antes de gerar, tem uma frase que, como está aqui, eu não vou conseguir ler, mas eu vou ler aqui pelo meu celular. Diz assim: o resultado é gerado pela inteligência artificial da teacher e pode produzir informações enviesadas ou incorretas. Lembre-se sempre de revisar, prof. O especialista no tema é você. Então, isso aqui é muito importante. A teacher está gerando aquela informação, mas o especialista no assunto é você. Então, você vai lá, gerou, tá lá aquela atividade maravilhosa, linda. Aí você fala, não vou revisar. Você pode acabar se surpreendendo. Então, sempre revise, faça com calma, com paciência. Lembre que você é o especialista, você é o professor, é você quem conhece a sua turma. Porque uma coisa também que eu gosto muito é que você pode trocar a questão, porque pode ser uma questão muito difícil para os seus alunos, para que eles interpretem, para que eles discursem. Então, você vai lá naquela parte de baixo e pode baixar um pouco, Lindy. Aí embaixo tem essas opções para você estar observando aquilo que vai estar mais de acordo com a realidade da sua turma. Então, tudo que Lindy trouxe aqui, com certeza você vai se desenvolver muito na sala de aula. As pessoas vão perguntar que professor é esse magnífico que eu também quero aprender. E aí você vai compartilhar esses conhecimentos com outros professores e assim a nossa comunidade vai crescendo. Uma coisa também que eu gosto muito da Teacher é essa parceria de que eles estão disponíveis e dispostos a te ajudar. Então, se você tiver qualquer dificuldade, entra na comunidade da Teacher. Lá, os professores também que já geraram atividade, eles já corrigiram, já viram que deu certo, que não deu. Então, tem esse diálogo, essa troca. E tem uma coisa, Lindy, que eu fico assim, pasma, porque a gente se apaixona pela Teacher, né? Só que a gente acaba querendo utilizar todo o crédito. Você utiliza todo o crédito, com 2 dias acabou seu crédito e aí você tem que esperar a recarga. Só que aí a teacher vai fazer algo só para vocês que estão aqui. Com certeza, uma mega promoção que Lindy vai trazer aqui para você, que eu aconselho vocês a fazerem isso, porque às vezes você, professor, utiliza muito, muito, muito mesmo. E aí você utiliza e quer compartilhar com outras pessoas, e você vai utilizando, daqui a pouco acabou todo o seu crédito. Então, você assinando a Teacher, esse plano maravilhoso que Lindy vai falar, porque eu já tomei a fala dela, né? Mas é porque eu estou falando assim por pessoal mesmo, conta própria, que isso é muito importante para vocês. Se vocês gostaram, com certeza vocês vão crescer muito com a Teacher, vão aperfeiçoar seus conhecimentos, e com certeza vão compartilhar para outros professores. Então, você precisa ter, de forma ilimitada, todo o acesso à Teacher.
porque para mim era muito difícil. Com 2 dias, acabou todo o crédito. E eu ficava, e agora? Então, igual aquele meme, e agora? O que, é que eu faço? Então, assine a TIT, entre para a comunidade, seja um professor, líder em IA, queira ser embaixador. Se você se interessou, procure Lindy, procure a equipe da TIT, que com certeza você vai crescer muito mais. Isso aqui só foi, como diz, a entrada. Porque o prato principal vai vir ainda para vocês, professores. Adorei, adorei. Foi a entrada. Mas a gente está com esse cupom disponível só para hoje, tá bom? Então ele vai expirar aí no final do dia. Então aproveitem. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês como é que a gente pode utilizar esse cupom na TIT na prática. Então, se me permite aqui, professora Lavínia, eu vou apresentar aqui minha tela. E aqui na TIT, né, quando você tem a sua conta gratuita, você vai clicar aqui no canto superior direito em Seja Premium. Quando você clica aqui, vai abrir essa tela, que você pode clicar aqui em Assine Agora, ou aqui embaixo virar Premium, e vai abrir uma nova tela para você, que é a tela de assinatura. Então, chegando aqui, você pode colocar o cupom que a gente falou. Então, é a 35. Quando a gente envia, a gente já vê o desconto aplicado. Então, a assinatura mensal da TIT, ela é R$ 39,90 e a anual fica R$ 25,90. Ou seja, você tem aqui 35% de desconto só hoje, tá bom? Até o final do dia, a gente faz um especial aqui para vocês. A gente está na Semana do Professor. Você está aqui quase 9 horas da noite se dedicando, aprendendo mais, conhecendo as ferramentas da TIT. Então, fica aí esse presente para vocês conseguirem explorar ao máximo todas as ferramentas que eu falei, porque foi muita coisa aqui. Então, faz muito sentido você pegar e aplicar e explorar o máximo possível. Então, eu vou colocar aqui mais uma vez o link, porque alguns professores ficaram com dificuldade, né, de acessar. O link está para vocês aqui no chat, então é só acessar. Se der algum problema, vocês podem acessar simplesmente o site da TIT e seguir esse passo que eu falei. Clicar ali em Seja Premium, que vai abrir normalmente. Então, a gente tem algumas dúvidas aqui, professora Lavínia, me ajuda a responder? Vou abrir aqui para gente as dúvidas. Só um segundo que eu vou abrir de novo a minha conta do Kit. Gente, e a gente tem diversas reais, né? Ficou, Lindy. R$ 25, não é? Isso. Gente, R$ 25 não é nem uma pizza, mas nossa, você vai pagar para otimizar seu tempo, para te auxiliar, para ter ideias, recursos, atividades, tudo disponível, uma equipe de suporte maravilhosa por apenas R$ 25 por mês, gente. Isso vale muito a pena. E pode ter certeza, pode escrever o que eu estou falando aqui. Você vai lá, se inscreve e você vai ver que vai mudar toda a rotina da sua sala de aula, da sua vida, vai otimizar o seu tempo. Vai ser, assim, algo que você vai pensar, por que eu não conhecia a Teacher? E eu preciso compartilhar com outros colegas. Esse desejo nasce naturalmente, porque só um professor sabe como é a dor do outro professor mesmo, né? De investir tempo, de investir momentos que poderia estar fazendo outra coisa, mas sabe da sua responsabilidade, precisa estar naquele momento fazendo aquilo, final de semana, feriado. Então, aproveitem, com certeza vocês vão amar. Beleza, vamos agora dar uma explorada nas perguntas. Muito obrigada, professora Lavínia, colocações sempre perfeitas. A professora Maria Borges aqui mandou para a gente. Hoje eu busquei sobre filosofia e sociologia e não encontrei. Possivelmente você deve ter buscado em alguma parte específica da plataforma, não sei qual, mas você pode entrar em contato com o nosso atendimento. Mas aqui, para você gerar conteúdos sobre filosofia e sociologia, é bem simples também. É só você vir aqui em Criar Mais com IA e qualquer conteúdo que você clica, na parte de disciplina, é sempre um campo aberto. Então, você pode digitar a matéria que você desejar, isso em todas as ferramentas aqui em Criar Mais com IA. Em Preparar também, você digita o assunto que você quiser, então eu vou colocar aqui cultura, por exemplo, de massa. E aqui você pode selecionar esse tema. A gente tem aqui o tópico da TIT. Se for um tema que não tem na TIT, pode colocar aqui em personalizado, que a gente vai gerar também. E tem todas essas disciplinas também. Além disso, a gente também tem que encontrar materiais prontos, as disciplinas todinhas aqui para você filtrar. Filosofia aqui, a gente tem sociologia aqui embaixo também, tem itinerários informativos também de várias matérias. Então, tá tudo aqui para vocês conseguirem procurar.
bem simples. A gente também tem a outra pergunta aqui da professora. Na função charada, por que possui uma quantidade maior? Não entendi exatamente a pergunta, mas a gente tem a ferramenta de charada aqui, que é a que você está se referindo, né? Aqui a gente pode Acho que utilizar ela a queria quantidade que a saber gente. se, Lídia, eu acho que ela queria saber porque não possui uma quantidade maior. Talvez tenha uma quantidade Ah, mínima e ela quer algo que tenha mais, sabe? Uma quantidade mais encorpada. entendi. Aqui no assunto você pode descrever o que você quer maior. Então, você quer uma charada sobre o ciclo da água, quero 3 ideias, ou quero várias ideias de charadas. Aí a gente coloca aqui o assunto, né, para gerar a charada. Ela gerou uma, mas você pode colocar aqui outra ideia. E ela traz outra possibilidade para você dentro desse assunto. Achei curtinho, eu quero outra ideia mais longa, e assim vai. Então você pode ficar aqui interagindo com o chat e gerando cada vez mais ideias. Não precisa ser necessariamente curtinho, sabe? É só explorar bastante esse chat aqui que a gente tem com o conteúdo que é gerado na Pitch. A gente também tem uma Sim. dúvida aqui da professora, que é sobre funciona para dar aulas online? Com certeza, você consegue ter várias ferramentas aqui na Teach de até mesmo compartilhar com os seus alunos. Então, eu vou vir aqui em aulas, eu já tenho uma aula, mas eu vou preparar uma com vocês aqui agora. Preparar a aula, vou colocar aqui mais aquela cultura de massa que a gente comentou anteriormente. Eu vou colocar aqui o tópico, vou gerar a aula magicamente. E aqui, enquanto a gente estiver criando, você vai poder compartilhar essa aula com os seus alunos. Então, a gente tem esse botão aqui de enviar e você pode enviar para os seus alunos, por exemplo, essa aula que você gerou online. Além disso, quando você cria uma avaliação na Pitch, você consegue enviar mais uma vez para os seus alunos fazerem online. Então, você, por exemplo, essa aqui é uma que eu enviei para fazer, lista de acentuação. Os alunos fizeram, esses aqui foram 2 envios realizados de 5 alunos que estão nessa turma, essa aqui é a média do turno. Então, você consegue ter todo o controle aqui online, você consegue enviar as avaliações, consegue enviar a aula que você criou. E a gente já entra na próxima pergunta da professora aqui, Marta, que é como corrigir as avaliações, que foi o que a gente comentou aqui no início da live, quando a professora Lavínia apresentou para a gente. Você pode vir aqui em corrigir avaliações, ou você pode vir aqui em criar mais com IA e procurar aqui a parte de correção de questões. Então, você tem corretor Lídia, de provas em papel aqui. Pode falar. a professora colocou sobre dar aula, se funciona para dar aula online. Uma sugestão também para vocês que dão aula online que usa PDF. A Teacher gera PDFs específicos para o assunto. Então, você consegue gerar aquela aula em PDF para você estar colocando um slide e fazendo essa proposta, né? Trazendo essa proposta para o seu ambiente de sala virtual. Tem aí logo em criar mais com IA. Aí você coloca apresentações de slides e aí você vai lá, tá vendo? Coloca o assunto que você deseja, prof, já que você quer fazer uma aula online. E aí você coloca a escolaridade, os números de slide, a quantidade que você quer. E você também, uma sugestão que eu dou, tá vendo aqui embaixo escrito opcional? Sempre coloquem, peça para colocar o código da BNCC, algumas coisas pontuais que você precisa que aquele slide tenha. Eu costumo sempre pedir para que coloque os códigos da BNCC, porque isso facilita para que eu possa encontrar e comparar para ver se realmente está de acordo ou não. Então, uma sugestão também. Isso aí, boa, professora Lavínia. A parte de também tem uma professora que perguntou sobre trabalhar projetos. A gente também tem nessa parte que a professora Lavínia falou de criar mais com IA, essa ferramenta aqui chamada gerador de atividade. Aqui você gera um projeto dentro da Teach. A minha internet não está tão boa hoje, mas aqui você coloca o assunto, especifica tudo. Vou colocar aqui mais uma vez ciclo da água, a gente está muito temático hoje. Vou colocar quinto ano e um projeto que eu não vou especificar, vou deixar em aberto.
E aqui a gente também gera um projeto, gera contextualização, todo o passo a passo para você poder aplicar com o seu aluno. Então, também tem essa possibilidade de trabalhar com projetos aqui na TIT. E você pode utilizar esse campo aqui para trazer os tópicos específicos que você quer nesse projeto. E aqui a gente tem algumas perguntas sobre a live em si, se ela vai ficar gravada. Essa live ela vai ficar aqui disponível temporariamente até o final do dia. Então, para quem não assistiu e não compartilhou com os colegas, o momento é esse para poder assistir, maratonar e poder aprender tudo, porque a gente vai ter muitas outras lives, então é bom acumular. E a gente também tem aqui a professora Vera falando que as ferramentas são maravilhosas, que é só aprender a utilizá-las. Verdade, né, professora Lavínia? Tem muita coisa aqui para explorar que você sabendo usar, vai, como a professora Lavínia falou, vai ficar assim, deixar de queixo caído os alunos também, né? Com tantas ferramentas legais. A professora Marta também perguntou sobre o certificado. Ele vai ser emitido no início da próxima semana, porque a gente vai emitir junto com o certificado da live que a gente teve na terça, beleza? E aí, eu vou também colocar aqui no chat já para vocês o link do formulário para vocês receberem o certificado. Então, preencham esse formulário. Como eu falei, essa live ela vai ficar salva até o final do dia. Eu vou deixar ele fixado no comentário para vocês também, para vocês não perderem os certificados de vocês. Então, preencham para conseguirem garantir o certificado de vocês que vai ser enviado na próxima semana, no início dela, beleza? Então, aqui a gente colocou para vocês no chat, cliquem nesse link para poder conseguir preencher e garantir o certificado. E para quem ficou com alguma dúvida, né, sobre o plano premium, sobre o cupom que a gente trouxe aqui para vocês, é só entrar em contato com o nosso time, porque o nosso time vai te responder imediatamente aqui, muito rápido, beleza? No WhatsApp. É só vocês clicarem nesse link para poder entrar em contato com o nosso time, tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o plano premium, sobre descontos. E eu queria agradecer, assim, especialmente a professora Lavínia pela presença, pela participação incrível que teve aqui, foi uma contribuição de ouro, muitas dicas muito importantes. É sempre um prazer fazer assim, conteúdos, parcerias com você, e espero que a gente se encontre em muitas outras lives. Sim, com certeza. E eu queria deixar uma mensagem para vocês que Friedrich Nietzsche escreveu. Diz assim: demore o tempo que for para descobrir o seu propósito, mas depois que descobrir, ante a nenhum pretexto, volte atrás. Então, nós descobrimos o nosso propósito enquanto professores e, ante a nenhum pretexto, vamos voltar atrás. Aproveite a plataforma Teacher como uma ponte para você alcançar outros objetivos, alcançar os meios que você ainda não alcançou, e aproveite, compartilhe com outros colegas, porque talvez essa plataforma pode auxiliar o seu colega a caminhar também um pouco mais junto com você na educação, que é uma ilha e que nós estamos todos juntos para alcançar o nosso objetivo bem comum, que é trazer uma educação para todos com responsabilidade. E é isso que eu vejo quando a Teacher ela propõe esses aulões para que a gente possa aprender mais, crescer mais. Então, hoje eu aprendi muito, Lindy, você foi maravilhosa. E, de fato, é sempre um privilégio fazer parte da Teacher e crescer juntamente com vocês. Isso aí, muito bom, professora Lavínia, muito obrigado. Já estão todos os links aqui no chat para todo mundo garantir seu certificado, garantir seu desconto. E a gente se vê na próxima live. Um beijo aí para vocês, até a próxima, professora Lavínia. Até mais, pessoal.